Simpósio do Dizimista. Sexta parte. Como pode ser observado, até o momento não falei contra o dízimo, mas sobre a institucionalização pelas religiões e relacionando a salvação. Se você não obedecer toda a lei do dízimo ou pagar para quem não é levita, você continua mesmo assim sendo ladrão. Leia bem as palavras do Espírito Eterno, porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2, versículo 10. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, versículo 4. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. Deuteronômio 8, versículo 11. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. 1 Reis 2, versículo 3. Quando são induzidas pessoas a pensarem que são substitutas da tribo de Levi, tanto a liderança bem como os que obedecem às suas ordens deixam de ser templos do Espírito Santo para serem sinagogas de Satanás. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não o são, mas mente. Apocalipse 3, versículo 9. Tanto os pastores, padres e as lideranças constituídas por eles em uma voz uníssona afirmam com ares doutorais, quem não paga o dízimo estão roubando a Deus e ladrão não entra no céu. É só observarem em suas pregações que tais afirmações são ditas de forma direta. Querem dizer que se você não pagar não tem como ser salvo, ao mesmo tempo ensinam que a salvação é totalmente gratuita e você não precisa pagar, mas, se não pagarem a eles o dízimo você não tem como ser salvo. Bem na verdade de forma direta eles estão afirmando que você só é salvo se nos pagarem o dízimo, caso contrário você jamais será salvo porque não permitiremos. Enquanto isso, se você observar de forma honesta as únicas pessoas que estão sendo abençoadas, beneficiadas com os dízimos são os pastores e padres em seus luxos enquanto você fica a mendigar de alguma forma. Também não podemos generalizar porque tem pastores que se sacrificam pela igreja, tem muitos pastores e padres que doam a si mesmos em sacrifícios. Não podemos negar isso e estes merecem serem abençoados com nossas bênçãos financeiras. A verdade é tão verdadeira que muitos pastores não moram em seus distritos de trabalho, preferem morar em bairro nobre. Sabem por quê? É que no bairro de seu referido distrito não tem residência à altura deles e criaram uma desculpa esfarrapada afirmando que é para facilitar a ida dos líderes em suas casas. Acredite se quiser. Há igrejas que seus pastores moram em seus campos de trabalhos ou em casas pastorais, esses devem ser honrados. Para quem está ensinando que só é salvo se pagar o dízimo e aos que estão dando crédito a estas mentiras espirituais é bom que leiam com bastante atenção estas afirmações da palavra do Eterno. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8, versículo 20. A salvação é um dom de Deus e quem paga dízimo não está salvo e quem não paga não está perdido. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Quem seriam os banqueiros a quem o dinheiro deve ser dado? Seria o cofre de alguma igreja? Os banqueiros são os pobres, viúvas, órfãos, estrangeiros, levitas e quem vive para o Evangelho. Como podemos observar, não há relação entre salvação e dízimos. Podemos negar o dízimo para alguns que trabalham no Evangelho. Não. Eles devem ser abençoados por não terem outra fonte de rendas. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Mateus 25, versículo 27. Os banqueiros são as pessoas que são designadas pelo Eterno e a ordem de Deus estabelecida na lei do dízimo é que os pobres,
as viúvas, os órfãos e os estrangeiros devem ser amparados com o dízimo, está escrito e decretado na lei do dízimo. Ao Eterno empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19, versículo 17. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Mateus 24, versículo 44. A questão é que as pessoas preferem darem crédito ao espírito da mentira que se manifestou em meio à cristandade com o nome de teologia. Dizimar ou não é uma questão pessoal e jamais de salvação. Se praticar o dizimar não está em pecado e se não dizimar não está em pecado. Devemos sim honrar com nossas posses os que vivem para o Evangelho sem ter outra fonte de recursos para manter-se com suas famílias. O texto a seguir não é usado pelas religiões, pastores, líderes e membros quando vão dar orientações sobre o ato de dizimar, são usados apenas os textos de interesse pessoais. Os que mostram os princípios estabelecidos na lei do dízimo são ignorados pelos ministérios evangélicos generalizados, salvo em alguns casos em que são colocados em práticas os princípios do dízimo. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas, e se fartem, e dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado, não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Deuteronômio 26, versículo 12. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.